Olá, hoje, 18 de junho de 2020, o Brasil acordou com a notícia de que o Queiroz havia sido preso. Mais tarde, a gente também ficou sabendo de uma medida tomada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que já se prepara para sair do ministério, a respeito da revogação da política pública de ação afirmativa que dava direito às pessoas negras, indígenas e também pessoas com deficiência a terem melhores condições de acessar o ensino superior. Primeiro, a gente precisa dizer que não é uma surpresa para quem acompanhou as eleições de 2018. Tudo o que o Weintraub e Bolsonaro vêm fazendo é justamente cumprir as promessas que fizeram, principalmente a promessa de acabar com as políticas públicas que favorecem os setores historicamente discriminados da população brasileira. Basta a gente ver a agenda do governo, que tenta acabar o tempo todo com as políticas para as mulheres, com as políticas para a população negra, com as políticas para a população LGBT. Segundo, não é surpreendente também que o ministro tente, nesse apagar das luzes da sua gestão, fazer uma sinalização para sua base de extrema-direita. Porque o que acontece? O Weintraub ele foi extremamente incompetente na gestão do MEC do ponto de vista das políticas que esses segmentos que votaram no Bolsonaro defendem. E também do ponto de vista de quem não votou em Bolsonaro. O Ministério da Educação, durante a gestão do Abraham Weintraub, não conseguiu levar à frente nenhum projeto importante para a educação no país, nem mesmo do ponto de vista propedêutico. O grande projeto que ele apresentou para a educação, que foi o Futurice, simplesmente não decolou, porque não podia decolar. Um projeto que atenta contra a autonomia universitária, um projeto que atenta contra tudo que representa uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que atenda às demandas das comunidades, da sociedade em que essa universidade está inserida, tinha que ser combatido. E foi. O movimento estudantil, os movimentos em defesa da educação foram para as ruas protestar contra as medidas do ministro. O objetivo do Weintraub, nesse momento, é sinalizar para sua base de apoio mais radicalizada que ele ainda teria feito alguma coisa em favor dessas suas pautas. A gente sabe que não conseguiu tanto quanto gostaria, embora em alguns momentos ele tenha atrapalhado muito a educação no país, o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas no país. As universidades elas precisam da sua autonomia, a gente sabe disso. As universidades não são locais de fazer balbúrdia, como o ministro e o governo vêm afirmando desde que o Bolsonaro assumiu, através das suas ações, através do seu preconceito. A gente precisa de um ministro da educação que de fato se interesse pelo assunto, se interesse pela educação da maior parte da população que hoje ainda não tem as condições ideais de acesso a essa política pública tão importante para a formação dos cidadãos e cidadãs. É importante a gente frisar que essa medida tomada pelo Weintraub, ela não é simplesmente uma medida contra a população negra, Ela também atinge a população indígena e também a população com deficiência. Essa população, esse segmento que várias vezes o governo diz apoiar, diz querer incluir. O único exemplo que eu consigo lembrar na história de um governo que tentava a todo momento se desfazer daquelas pessoas que considerava inferiores foi o fascismo. O nazismo na Alemanha levou a cabo diversas leis, diversas práticas de gestão para garantir as piores condições de sobrevivência para a população negra, para a população LGBT, para a população com deficiência. O nome disso é eugenia, É sentir e defender que existem pessoas que são superiores a outras pessoas e que para você ter uma raça superior, você precisa se livrar dessas pessoas inferiores. O movimento negro já está reagindo. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já apresentou uma proposta de decreto legislativo para revogar a suspensão, aliás, para suspender a revogação da portaria 13/2016 do Ministério da Educação, fazendo assim com que as políticas públicas de inclusão na pós-graduação para negros, indígenas e pessoas com deficiência continuem em vigor. É preciso garantir que a sociedade continue lutando contra os desmandos do governo Bolsonaro. É preciso rechaçar toda e qualquer tentativa de diminuição de direitos, de diminuição das conquistas que foram fruto de muita luta da população brasileira na sociedade civil organizada
para que a gente hoje tivesse um país onde a gente tem um mínimo de possibilidade de inclusão das pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTs e das mulheres. Então, o blog Marcelo Diniz vem a público se posicionar contra essa medida do ministro Abraham Weintraub e a favor da revogação da sua medida que foi publicada no Diário Oficial, que acaba com as políticas públicas de ação afirmativa no acesso à pós-graduação aos mais altos níveis de ensino e de produção de conhecimento nesse país.